Oi, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo excelente. Estamos aqui nessa terça-feira para estudarmos ela, a maravilhosa Palavra de Deus. Hoje vamos estudar Gênesis capítulo 41, que é José interpretando os sonhos de Faraó. Ah, isso aqui é demais, cara, é demais. Já vai mandando essa live aí, já vai chamando o povo, né? Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros do meu canal. Se você se tornar membro do meu canal por um Android ou por um PC, é só R$14,90 por mês. Só. É muito barato. É menor que um lanche, gente, o valor. Mas se você se tornar membro por um iPhone, é R$22,90. Né? Então se inscreva no meu canal para você ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que passou e ao conteúdo exclusivo que virá, porque nós vamos estudar a Bíblia pelo menos mais uns 3 anos. Tá bem? Vamos comigo então aqui para José interpretando os sonhos de Faraó. Você lembra que o chefe dos copeiros se esqueceu de José. Se esqueceu. José interpretou o sonho dele, ele voltou para o palácio e se esqueceu. Aí continua lendo. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Imagina, o copeiro ficou 2 anos sem lembrar do cara que fez bem para ele. 2 anos. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio 7 vacas feias e magras, que foram para juntas das outras, na beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Então o Faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que comiam as gordas e continuavam magras. E o Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou do seu sonho. Verso 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. O negócio, amor, é você estar no lugar certo, na hora certa. Deus vai te preparar para esse momento. Olha, não precisa de todo mundo ir com a sua cara, basta um ir com a sua cara. Olha o que aconteceu. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com os 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disse. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Finalmente, o copeiro fala assim: o senhor está querendo alguém para interpretar os sonhos? E ninguém conseguiu, nenhum mago, ninguém aqui? Mas eu lembro de um cara que interpreta sonhos. Olha isso, gente. Maravilhoso, não? A história bíblica. Você planta aqui para colher, às vezes, lá na frente. Verso 14. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Gente, se o José não passa o tempo que ele passou na casa do Potifar e os anos que ele ficou na prisão, ele não saberia conversar com o Faraó. Ele já tinha aprendido a língua egípcia. Olha como que muitas vezes o tempo que você fica sendo humilhado é uma preparação. Preparação. Continue lendo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Olha isso. De novo ele fala: eu não tenho o dom. Deus é que faz o que ele quer. Ele não falava eu tenho o dom. Ele falava o dom é de Deus. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo,
quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar junto aos juncos. Depois saíram outros 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois vi em outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 boas. Contei aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse José. Olha aí, na lata. José não precisou orar, não precisou nada. Deus já deu interpretação por José enquanto o faraó falava. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um só sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos também. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado da terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Aí agora, olha José, olha o que José fala sem pensar nele. Procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ah, Deus, levanta José. Gente, depois de Jesus, para mim, ele é o personagem mais injustiçado da Bíblia. Mas que Deus também mais exaltou na Bíblia. Por quê? Porque suportou a humilhação e entendeu que era um processo onde Deus estava o preparando para salvar milhões de vidas. Não era só o Egito, não, milhões. Olha aqui agora, verso 37. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Até o faraó reconheceu que o cara tinha um Espírito Santo. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Imagina a cara murcha dos sábios lá do lado, lá olhando e vendo o faraó falar isso. Verso 40, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Gente, era o país mais rico da época. Era ele virar presidente hoje dos Estados Unidos. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Eu tenho vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Ah, Deus. Olha, se você souber suportar a dor, Deus vai te colocar num lugar. Não xinga, não afasta da igreja, continua firme, não vai pecar. Olha o que Deus fez com José, é o mesmo Deus, nosso Deus. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar nem uma mão, nem um pé em toda a terra do Egito. Olha isso.
Nenhuma mão ninguém pode levantar, nem um pé ninguém pode levantar, se José não autorizar. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Olha, o cara virou vice-rei. Sabe o que eu noto? Na casa de José, ele era o filho menor, então não tinha valor. Na casa do Potifar, ele era o vice, porque quem mandava era o Potifar. Na prisão, ele era o vice, porque quem mandava era o carcereiro. E no trono do Egito, ele também foi o vice. Mas salvou o mundo da época. Gente, você não tem que ser o primeiro, o número um, o chefe, para fazer a diferença. Não importa cargo, importa se Deus está com você ou não. Né? Aí ele saiu já ganhou mulher, já ganhou tudo, saiu para inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Então, se ele tinha 30 anos, quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17, ele ficou 13 anos sendo machucado, maltratado, injustiçado, mas também sendo preparado e aprendendo a língua para ser o vice-rei do Egito. Ei, aguenta aí, aguenta firme. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Então Manassés significa isso. Deus me fez esquecer minha dor. Ao segundo deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aí ele sofreu. Sofreu. Mas ele colocou o nome de Efraim. Manassés e Efraim se tornaram lá na frente, gente, 2 das maiores tribos de Israel. Continua, verso 53. Assim chegaram ao fim dos 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. O cara mandava mesmo. O faraó falou: tô aqui jogando PS5, não quero que ninguém me incomoda não. O José que está comandando, vai lá, some daqui. Olha, gente, olha isso. Vai conversar com o José sobre falta de comida, ele que resolve. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Vários países entraram em fome. E vários países começaram a ir no Egito para comprar comida do Egito. Deus usou José para salvar nações. Eu declaro que Deus vai te usar para abençoar até quem você não conhece. E lá na frente você vai ver, para abençoar até aqueles que te fizeram mal. Pai, eu abençoo cada vida. Que essa história tão fantástica de um jovem sofredor, que foi 13 anos completamente injustiçado, mas se tornou rei, vice-rei da maior nação da época, possa servir de exemplo para mim e para cada um que me assiste. Que a gente possa ter paciência e suportar as lutas, porque o Senhor tem grandes vitórias para nós lá na frente. Em nome de Jesus. Gostou da aula de hoje? Se gostou, deixa o like, coloca um comentário aí, manda essa live aí para o povo assistir. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia de aula, nós vamos estudar o capítulo 42, que é os irmãos de José indo ao Egito. Imagina José reconhecendo seus irmãos. Então é isso que nós vamos estudar amanhã. Mas para estudar comigo toda quarta-feira, você precisa ser membro do meu YouTube. Se você se inscrever por um Android ou por um PC, é R$14,90 a inscrição mensal. Se você se inscrever por um iPhone, é R$22,90. Se inscreva agora, para você participar da aula de amanhã e de todas as aulas que já passaram.
Temos também essa Bíblia aqui na loja do Lucinho, maravilhosa, essa Bíblia do Leão. Temos também esse livro, Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão. Um livro fantástico sobre casamento é esse aqui, As 4 Estações do Casamento, do Gary Chapman, simplesmente fantástico. Temos esse, Mais que um Carpinteiro, vendeu milhões de cópias ao redor do mundo, já li 2 vezes. E esse livro aqui fantástico, O Filho do Hamas, que conta como o filho do Hamas se converteu a Jesus. Uma história fantástica. Lá na loja do Lucinho, comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você para vir para Israel com a minha família. Todo ano temos caravanas. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça a sua inscrição e venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou. Deus te abençoe. Até a aula de quarta. Seja louco por Jesus.